Eu era amante de um cara aí que era meu colega de trabalho. Aí vocês acreditam que no dia da confraternização da nossa empresa ele botou a mulher dele pra sentar na mesma mesa que eu, do meu lado? De início era realmente só uma amizade, sabe? Ele falava muito sobre o casamento dele, eu falava muito sobre o meu, que na época eu tava casada e meu casamento não andava muito bem. Então a gente meio que desabafava sobre um relacionamento um do outro. Falei pra vocês, meu casamento andava muito ruim, depois de um tempo eu acabei me divorciando e fiquei solteira. Mas a minha amizade com ele continuou e tal, a gente conversava sobre outras coisas da vida e ele sempre falava muito do casamento dele. Só que, claro, depois de tanta intimidade, depois de tanta conversa, eu acabei despertando alguns sentimentos por ele, né? E eu me sentia muito mal com aquilo. E aí eu fui surpreendida com o fato de que ele também estava tendo sentimentos por mim. Ele sempre falava muito mal do casamento dele, né? Então eu esperava, eu acreditava que assim como eu me separei, ele também ia se separar logo em seguida. Porque do jeito que ele pintava o casamento dele, parecia ser um inferno. Só que até então, a revelação dos nossos sentimentos um pelo outro foi só uma conversa. Por quê? No meu casamento anterior, eu já tinha sido traída, então eu sabia exatamente como doía. Então eu falei pra ele que, ok, nós tínhamos conversado, colocado as coisas assim em pratos limpos, mas que a gente não ia ter nada enquanto ele não se divorciasse da mulher dele, porque eu já tinha sido traída e eu sabia o quanto doía, e eu não ia fazer aquilo. Obviamente que ele insistiu um pouco mais, mas eu continuei recusando. Eu, particularmente, achava o casamento deles muito estranho, sabe? Porque, tipo, ele falava comigo a todo momento, praticamente 24 horas por dia. Quando ele tava na casa dele, ele falava comigo por chamada de vídeo e tal. E assim, ele me falava que o casamento dele estava desgastado, que eles dormiam em quartos separados, que eles não estavam juntos de fato, que ele ainda não tinha separado por causa dos filhos e não sei o quê. Então, assim, eu comecei a acreditar nisso justamente por esse fato de que nunca tinha, assim, uma hora ruim pra falar comigo. Ele falava comigo o tempo todo por chamada de vídeo e de noite, de madrugada. Então, eu realmente acreditei que o casamento dele estava desgastado. Mas eu sempre aconselhava ele a conversar com ela e a resolver essa situação de uma vez por todas. Bom, belo dia ele me chamou pra sair e eu, por gostar muito dele e realmente acreditar que o casamento dele não tava indo bem, acabei aceitando. Tipo, eu já tinha esperado muito tempo. E assim, eu tava naquele negócio, meu Deus, eu preciso ficar com ele, eu gosto dele e tal. Enfim, ele me convidou pra sair, nós saímos, ficamos juntos e tal. Mas no final eu voltei a conversar com ele e falar, eu não vou ser tua amante, resolve a tua situação, pelo amor de Deus. E ele falava pra mim que ia resolver. Enfim, comecei a perceber que ele tava me enrolando, na verdade. Então eu comecei a evitar ele. Bloqueei no WhatsApp, bloqueei nas redes sociais e falei pra ele, ó, ou tu resolve tua situação ou a gente não vai ter nada. E eu realmente passei a ignorar ele de todas as formas possíveis, bloqueei e não voltei a sair com ele mais de jeito nenhum. Enfim, mesmo com toda essa situação humilhante, né, eu amava muito ele, eu tava muito apaixonada. Até que chegou a confraternização da empresa onde a gente trabalhava e cada funcionário podia levar uma pessoa, né? Eu optei por levar a minha irmã. Ele levou a esposa dele. E ele botou a mulher sentada na mesma mesa que eu tava, né? E tipo assim, ele nem apresentou a gente nem nada. Ele só largou ela lá na mesma mesa que eu tava e foi embora bater papo com os outros amigos dele da empresa. E assim, ela tava meio sozinha e tal. A mulher começou a puxar assunto comigo. Parte 2.